Bom dia a todos, graça e paz. Hoje é domingo, 29 de março de 2020. Nós vamos agora pela manhã gravar uma mensagem aqui, disponibilizar à tarde para todos os irmãos, uma vez que não estamos tendo culto presencial, o nosso culto coletivo aqui da igreja, tanto pela manhã quanto à noite, porque estamos também em quarentena, estamos também todos em reclusão. Mas os cultos nós teremos aí, obviamente, como estamos fazendo, cada um na sua casa, né? Hoje é domingo, então, dia do Senhor, como nós denominamos e conhecemos, e acreditamos que os irmãos estarão reunidos aí como família em culto ao Senhor, né? Aí até pedimos aos irmãos que faça às 19 horas, vamos procurar fazer o culto todos esse horário, que aí a gente fica assim mais irmanados, sintonizados, e aí esse tempo todos nós apresentando o culto ao Senhor e em oração também, né? Cante louvores ao Senhor, vai ter essa palavra nossa, mas acredito que você também vai ler alguns outros textos da palavra do Senhor e compartilhar aí entre vocês. É um tempo que cada um pode, inclusive, apresentar o seu texto bíblico ou os seus salmos e refletir em cima dessa palavra de Deus a nós. Bem, a nossa palavra hoje está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, com o tema o seguinte da nossa reflexão: é sempre hora de lembrar. É sempre hora de lembrar. E veja aqui o que Deus quer trazer à memória do seu povo, o povo de Israel, através dessa fala dele aqui, mesmo porque em todo o livro a palavra-chave é lembrar. Não te esqueças, lembre, não te esqueças. Isso você vai encontrar no livro de Deuteronômio de forma abundante e de forma repetida, porque eles deveriam memorizar a lei e deveriam também se lembrar de tudo o que Deus havia dito a eles. Então aqui está a palavra de que Deus disse a Moisés para dizer àquele povo. E é a seguinte: antes te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te disciplinar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não as minhas palavras. Deuteronômio, então, é o livro da memória, é o livro da repetição da lei, é o livro para se guardar no coração e lembrar sempre de que se precisar. Deuteronômio é o livro da história, é o livro das gerações, é o livro do envolvimento de Deus com aquele povo, aos quais eles deveriam se lembrar que em todo aquele tempo, não era aquele momento só em si, que Deus estava disciplinando, orientando, fazendo-os melhor, para enfrentar, inclusive, dias outros que pudessem vir. Então, na vida deles, a escravidão no Egito, as pestes, as calamidades, problemas familiares, a questão dos filhos pelos quais eles enfrentaram, casamentos, os desertos emocionais, e eu digo até que o deserto emocional, o deserto emocionais deles, foi pior ainda do que os 40 anos do que eles viveram no deserto físico, no deserto da vida deles, caminhando, quero dizer assim, até Canaã, que era a terra prometida. O diferencial de que eles deveriam se lembrar e não se esquecer na vida deles é que durante todo esse tempo, Deus esteve guardando, ensinando, guiando, provendo as coisas, realizando seus milagres. Isto aí a gente vê de forma abundante na história bíblica daquele povo. O envolvimento de Deus com eles, livrando-os em todo o tempo. Então nós podemos ver que na história as dificuldades, os problemas, as doenças e outras coisas ruins que podem nos acontecer, nós que temos fé devemos chamar e encarar isso como desafio. Obviamente desafio. Essa questão da calamidade que estamos vivendo agora do coronavírus, o Covid-19, isso não é um privilégio nosso. Desde que nos entendemos por seres humanos, sempre enfrentamos problemas, dificuldades, situações. E olha nós aqui, sobrevivemos. E olha nós aqui para contar a história. O que não podemos e o que Deus queria alertar aquele povo é que eles não deveriam se esquecer. E essa é a mesma palavra para nós hoje. Nós não devemos nos esquecer. O diferencial sempre será na história, no momento de caos,
A fé que nós temos num Deus que pode todas as coisas. No caso deles específicos, eles passaram 40 anos da sua vida, mas esses 40 anos da vida deles, em que eles foram provados, Deus estava disciplinando eles. Deus estava querendo ver o que havia de fato no coração deles, assim como eu acho que Deus quer ver na nossa também, se a gente vai obedecê-lo ou não. Deus não é ruim, Deus é bom. Aliás, na Bíblia, a Bíblia diz que Deus é amor. E eu digo, Deus quer o bem de todos. Tem uma turma aí que está pregando que o coronavírus é castigo de Deus. Eu não quero ver dessa forma. Eu acho que pelo contrário. É uma forma que Deus está usando, já que aconteceu como as calamidades acontecem em todo o mundo, é uma forma que Deus usa então para nos trazer mais perto dele, para nos aproximarmos dele, em oração, em amor, em relacionamento, porque em todo o tempo Deus está sempre nos chamando mais perto dele. Eu ouso dizer então que essa questão do Covid-19, coronavírus, há termos aí sendo usados, deve ser usado em termos de nós, para nós nos lembrarmos de Deus ainda mais, para nós nos aproximarmos de Deus ainda mais e não nos esquecermos de quem Deus é, porque Ele tem nos sustentado até aqui e que isso nos sirva tão somente para a gente crescer na vida, para a gente se tornar mais humano, para a gente se tornar mais próximo e ouvir o que Deus tem a nos falar no propósito pelo qual nós estamos aqui nesse mundo. Ainda não é o fim. Tão somente as dificuldades devem nos servir como desafios para que nós sejamos melhores a cada dia. Na disposição, em querer ajudar, na questão da nossa fé, em nos transformarmos até mais parecidos com Jesus Cristo. Houve a história de Israel e, acompanhando a história de Israel, nós podemos ver que Deus sempre os chama para que eles não se esquecessem do agir de Deus. Aqui entra eu e você no nosso tempo moderno. Faça uma autoanálise da sua vida. Eu, por exemplo, com a idade que eu já tenho, eu me lembrei que Deus me acompanhou, é por isso que eu estou aqui. Eu acho que você também. Eu já sobrevivi à malária, já sobrevivi à febre amarela, já sobrevivi à tuberculose, já sobrevivi à escassez das coisas. Como mineiro que sou, lá do norte de Minas, nós vivíamos tempos dificílimos. E olha, como a peste que estamos vivendo, lá naquelas circunstâncias também da nossa vida, já vi muita coisa difícil, já vi pessoas morrendo também, inclusive por falta de alimento. Anemia, na época era anemia, matava muita gente. Já vi isso. Então é hora da gente se lembrar e olhar para a vida com fé e ver os sinais dos tempos e ver tão somente que Deus, na verdade, Ele está nos chamando para mais perto dEle, para nele nós sermos mais do que vencedores. Eu olho para as circunstâncias e para as calamidades que vivemos dessa forma. Em Deus é possível e nós devemos nos lembrar disso, que Ele tem cuidado de nós. Sabe por quê? Porque quando Deus nos prova ou permite algo, você pode ter certeza que é para que nós sejamos grandes e sejamos servos fiéis dele naquilo que ele tem separado para nós. O meu desejo é que saiamos desta peste, desse momento do Covid-19, melhores e curados também. E a questão não é só curados fisicamente, mas que nós sejamos, em nome do nosso Deus, curados emocionalmente e espiritualmente, que eu acho que esse é um dos piores vírus do mundo, a doença emocional e a doença espiritual. Esta tem sido a minha oração, pois o Covid-19, daqui a pouco, ele vai passar. E a minha pergunta é, aprendemos o quê? Será que a gente vai esquecer de tudo o que Deus fez e de tudo o que Deus tem feito na nossa vida? Será que o Covid-19 vai passar e nós vamos continuar os mesmos? Será? Antes, devemos nos lembrar de tudo que Deus já fez em nossa vida, que se nós chegamos aqui, foi Ele que nos sustentou esse tempo todo. Se nós estamos vivendo esta geração,
é porque Ele tem um propósito, mesmo em meio ao caos, para a minha vida e para a sua vida, para que as futuras gerações dos próximos 40 anos, e 40 anos na Bíblia não é um tempo fechado, mas é um tempo extenso de um propósito de Deus. 40 anos, sabia que tem isso também? Não é 40 anos ou 40 dias literais, mas é um tempo extenso com um propósito de Deus para que Ele possa agir através das gerações. Eu faço parte dessa geração, você faz parte dessa geração. O Covid-19 não irá nos destruir, pelo contrário, que o Covid-19 sirva para nos irmanar mais e para nos construir, que a gente possa se lembrar disso, que daqui a pouco vai passar, mas a gente não esqueça os benefícios, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida para sermos agradecidos. Antes te lembrarás que é o Senhor teu Deus quem tem te conduzido todo esse tempo. Você, sua família, o mundo. É sempre hora de lembrar. E num momento como esse, que nós não possamos nos esquecer dos bens do Senhor. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo. Um grande abraço.